Eu estou querendo aproveitar a oportunidade, já que o projeto trata de milícia, grupo ou esquadrão, e isso não tem definição na legislação penal. Hoje quem define o que é isso é o juiz. E eu entendi que o senador Cajuru não acolheu a emenda com o argumento de que seria necessário mais tempo para que se fosse discutido. Só que eu acho que é uma redação relativamente simples, senadores. Relativamente simples. Chamando de milícia o que é milícia. E está assim a redação. Milícia particular, toda associação ou organização que a pretexto do exercício, alegação do exercício ou oferecimento de serviço público ou assemelhado, ou seja, net, gás, esgoto, energia elétrica, exige o pagamento de qualquer quantia ou vantagem indevida mediante emprego de violência ou grave ameaça. É o que é milícia. Pelo menos é o que é o senso comum do que a gente acredita que seja milícia. A legislação já define o que é milícia privada, salvo engano, desde 2012. Está na lei 12.720 e diz no 288A que constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar quaisquer dos crimes previstos neste Código. A emenda apresentada pelo senador Flávio, e evidentemente tem todo o respeito pelo seu conhecimento da causa, ela cria uma espécie de milícia light, que é aquela milícia que não mata as pessoas, e uma milícia mais grave, que seria dos esquadrões da morte não conhecidos. Existe um risco nessa mudança, porque ela vai excluir a caracterização de milícia em todo o restante do Código Penal, que não aqueles pontos que Vossa Excelência colocou na emenda. Então, acho que existe um risco. A intenção, me parece, eu tenho a obrigação de dizer que deve ser uma boa intenção, mas acho que o resultado não será positivo para a sociedade. Então, a sugestão é seguir pelo voto do relator e rejeitar o destaque. Doutor Fernando, afinal de contas, qual que é a intenção, na sua opinião, de Flávio Bolsonaro de tentar mudar essa definição de milícia no PL? Primeiro, eu achei curioso. Primeiro, bom dia, Vivian, William, Chico. É um prazer estar aqui com vocês de novo. É curioso também notar que o Flávio está sentado absolutamente do lado do Moro, né? Uhum. Eles estão ali colados numa bancada em relação a isso. Ou seja, percebe que o discurso da Lava Jato, que seria de que a lei para todos e contra a criminalidade, é uma tentativa clara de criar uma descriminalização. Porque, primeiro, não existe milícia light. A milícia é um dos maiores problemas do estado do Rio de Janeiro. Ela está absolutamente envolvida com o poder do Estado. Essa é uma questão fundamental a se entender. O que é a organização criminosa, que está definido na Lei 12.850 de 2013? E qual é a diferença desse tipo de crime, que é também o crime de milícia? É que, diferente do bandido comum, do traficante, eles estão envolvidos no Estado. Exemplo, que é o seguinte, que o Adriano, que foi morto na Bahia, e tinha ligações, tinha sido nomeado no gabinete dos Bolsonaros, a mãe nomeada no gabinete do Bolsonaro, nós estamos com um grave problema que esse tipo de criminoso é um criminoso que é policial. Ele representa o Estado. Então, nós sabemos que os Bolsonaros têm a base política nesse tipo de criminoso. E que no estado do Rio de Janeiro, não é que ele venda gás, não é que ele venda net, eles ocupam uma área da cidade e obrigam com que as pessoas nesta área paguem para não ser mortos. Não é que falam assim, pagam por segurança. Não, pagam para não ser mortos pelos policiais. E são obrigados a comprar gás, comprar net, comprar todos os serviços públicos, inclusive tem áreas que têm postos de saúde, e etc., todos os serviços públicos através de pagamento para essas organizações criminosas, que têm envolvimento com a polícia. Portanto, talvez
a mais grave organização criminosa que tem no país e que está no Rio de Janeiro com seu poder mais forte e que encontra pessoas dessa organização criminosa com cargos de governo, no governo do Estado, na Assembleia Legislativa. Portanto, a tentativa é que se criasse uma forma de extinguir processos, crimes, em relação a pessoas que estão respondendo por processos no Rio de Janeiro e que possa, de qualquer maneira, extinguir penas em relação a criminosos. Esse é o objetivo principal. E talvez, doutor Fernando Fernandes, não haja nem tanta diferença dos velhos esquadrões da morte, né? Talvez seja apenas novos serviços que essa milícia presta com o gás, com o gato de internet, talvez seja apenas uma diversificação do velho esquadrão da morte, porque essa milícia mata também, continua matando, continua exercendo... Não, por favor. O esquadrão da morte lá de trás, que nós temos que fazer uma questão histórica, isso, né? A do detetive Lecoq, etc. Na verdade, é o seguinte, o esquadrão da morte, ele vem da polícia política, quer dizer, os mesmos que prendiam, torturavam, desapareciam com as pessoas, passaram a fazer serviço particular para determinados empresários. Lá atrás, isso já era gravíssimo. Só que essa questão se desenvolveu, entre aspas, com um nível de complexidade que passou a ocupar partes territoriais da cidade, sob a justificativa de que combatia o tráfico, de que combatia a criminalidade, mas, de fato, ocuparam fisicamente partes da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e a cidade do Rio de Janeiro em particular, e hoje fazem de tudo, desde tráfico de drogas, a venda de autorização para os traficantes funcionarem, a submissão de determinadas parcelas do Estado do Rio de Janeiro e da cidade. E isto antes era algo, vamos dizer, colocado em regiões da cidade de exclusão social, mas já controlam áreas gigantescas da cidade, inclusive regiões de classe média. Só que o problema é, quando há envolvimento da própria polícia, e eu faço aqui uma diferenciação, não é que a polícia toda esteja envolvida. Eu quero fazer um destaque, por exemplo, para o CORE no Rio de Janeiro. Veja, o CORE no Rio de Janeiro é bastante criticado em relação a determinadas operações que, inclusive, geraram mortes em favelas, em comunidades. Mas, ao mesmo tempo, é a única parte da Polícia Civil que não tem envolvimento com a milícia. Porque é o seguinte, porque há um conflito dentro da Polícia do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem pessoas ligadas à milícia, a milícia chegou a ameaçar outras partes da polícia. Ameaçaram um delegado do CORE. Então você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, o CORE matando milicianos. Então, é algo que precisa de uma atenção absolutamente especial. E nós estamos diante de uma questão grave que cria bases políticas. O Rio de Janeiro, o problema mais grave do Estado do Rio de Janeiro hoje é a milícia. E não é à toa o resultado da eleição no Rio de Janeiro. Porque a milícia, ela controla áreas da cidade, faz com que as campanhas políticas só sejam realizadas ali por políticos autorizados pela milícia entrar geograficamente. Sim. E algo complexo de combater, porque grande parte da milícia é controlada por policiais e com cargos de governo. Então, é a mais perigosa organização criminosa brasileira no momento.